todos. Eu me chamo Jason Rezende, sócio do escritório Martins e Rezende Advogados e Associados, advogado municipalista e também eleitoralista desde 2012. E hoje estamos aqui com Emerson Saraiva, para falar sobre marketing digital e político. Isso aí. Bom demais estar aqui com vocês. Obrigado, eu que agradeço, Emerson. Vamos lá, Emerson. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer era justamente nós fazermos uma divisão dos marcos temporais da pré-campanha e da campanha. Sim. Nós sabemos que a partir de 1º de janeiro é oficialmente aberta a pré-campanha. Isso. Então, o candidato tem ali aquele período de 1º de janeiro até dia 6 de abril, que é o período que ele tem que se filiar. Depois ele pega outra janela entre 6 de abril e 30 de julho ali, que é o período das convenções. Isso. Depois das convenções, ele já foi escolhido pelo partido como candidato, mas ele ainda não pode fazer campanha de rua, porque ele tem que esperar o registro e o período de propaganda eleitoral ele começa ali no dia 15 de agosto. Isso. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, Emerson, nessas janelas, qual seria a estratégia ideal para os candidatos em cada janela dessa? Uma linha do tempo de planejamento para esses candidatos, né? Porque todo candidato hoje, o que ele quer? Ele quer estar fazendo reunião, ele quer estar na rua. Isso. E, assim, se dissesse ele, o que é que você quer hoje? Bota a eleição para domingo que eu tô bem e vai dar tudo certo. Exatamente. Né? Aí eu queria que você conversasse com a gente sobre essas janelas. Aqui a gente já tem uma diferença entre o calendário. Temos aqui um advogado e um marqueteiro, né? Então a gente tem a diferença entre o calendário legal e o calendário mercadológico, né? O calendário estratégico. Para a gente que está do lado do marketing, da comunicação, a campanha de 2024, eu tenho dito sempre, começou no dia 15 de novembro de 2020. Na hora que saiu o resultado da eleição, na hora que sai o resultado de uma eleição, começa a outra. Então, quem vai concorrer em 2024 e que até agora não está com um projeto em andamento, já está extremamente atrasado. Houve uma mudança fundamental nesses últimos anos em relação a esse timing da campanha. Porque antes o que você tinha era muito próprio disso, né? Chegou o ano da eleição, inclusive os políticos adoram usar, né? A campanha a gente vê no ano da campanha, a eleição é só no ano da eleição. E agora a campanha é o tempo todo. Então, esse cronograma, a gente não segue muito essa lógica desse cronograma de que, não, a pré-campanha começa oficialmente no dia 1º de janeiro. Já começou faz tempo. Nessa lógica que você falou, eu achei interessante porque você colocou marcos temporais que a gente também usa. Então, para a gente, qual foi o primeiro marco temporal mais importante que a gente utilizou para a campanha do ano que vem? Foi um ano para o início da campanha e não um ano para a eleição. Então, quando faltava um ano ali para 15, ali por volta de 15 de agosto, 10 de agosto, a gente já começou a falar para os candidatos, olha, daqui a um ano você vai estar em campanha. E isso tem a ver, por exemplo, com a questão de dados. Porque as plataformas, por exemplo, a Meta, ela guarda os seus dados, os dados de acesso das pessoas às suas redes sociais. Então, eu consigo hoje, por exemplo, rodar uma campanha de anúncios no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, para pessoas que visitaram o meu perfil no último ano. Então, quando chega ali em agosto, eu vou poder programar tráfego pago dentro da minha campanha para pessoas que no último ano curtiram, compartilharam, visitaram. Então, esse foi o nosso primeiro marco. O segundo marco foi 6 de outubro, que é um ano para a eleição. E aí, por quê? Porque aí a gente vai ter, por exemplo, o marco de 6 de outubro e o de 6 de abril, eles são importantes um ano para a eleição e 6 meses para a eleição, porque eles dão um pico de visibilidade para a campanha. Então, os programas de rádio, os blogs, as pessoas começam a discutir, olha, falta um ano para a eleição. Então, é quando isso começa a entrar na cabeça do eleitor, porque nesse momento a gente já tem
todas as cidades praticamente onde a gente está trabalhando, a gente já está rodando pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Só que a gente tem um problema com pesquisa, porque você tem duas modalidades básicas naquela pergunta mais clássica da pesquisa, em quem você vai votar. Então, é a estimulada e a espontânea, né? A espontânea, você pergunta e deixa o cara responder quem ele quiser. Então, ele pode dizer, eu vou votar no meu cachorro, e a gente vai ter que considerar. Na estimulada, a gente coloca a condicional, né? Na campanha do ano que vem, se os candidatos forem esses, em quem você votaria se a eleição fosse hoje? Aí o cara parte ali de 3, 4, 5 nomes e ele coloca. Qual é o problema que a gente tem hoje? É que hoje é meio que uma surpresa para o eleitor quando você chega e diz, vai ter eleição no ano que vem. Na cabeça do eleitor, dispara uma mola que diz, e vai? E quando você coloca a situação ali no meio da rua, num ponto de contato, ou numa pesquisa domiciliar, ou até por telefone, e que você faz a pergunta, o cara responde meio que de supetão, porque ele não teve tempo de pensar nem que ia ter eleição. Quando você tem ali, depois do dia 6 de outubro, o cara já escutou na rádio, olha, o ano que vem tem eleição, falta um ano e tal, ele já começa, a cabeça dele já começa a trabalhar, mesmo que inconscientemente, subconscientemente, o cérebro dele, a mente dele está pensando assim, rapaz, eu tenho que escolher, eu tenho que prestar mais atenção nesse prefeito que está aí, eu tenho que dar uma olhada no que é que esses vereadores estão fazendo aí na Câmara. E aí, as perguntas, elas são respondidas de maneira mais racional, ou seja, a pesquisa, ela se torna mais confiável. Aí a gente tem a virada do ano, que é um outro ponto importante, que as pessoas vão dizer esse ano é ano de eleição, e aí é normalmente quando os candidatos acordam para Jesus. Que aí o cara chega e diz, rapaz, agora não tem mais jeito, é o ano da eleição, eu tenho que me focar nisso. E tem aquele pico de abril, né, que é 6 meses para a eleição, e eu particularmente considero, dentro do nosso cronograma, 6 meses para a eleição a campanha começa. Então, já vou começar pelo final, né? Porque você falou desses marcos. Então, assim, eu vou de trás para frente. O último marco é quando a campanha efetivamente começa. É ali naquele período, logo 10, 12 dias depois da convenção, que esse período a gente chama de limbo. Porque o cara é candidato, mas ele não pode fazer campanha ainda. Então, quando disser assim, hoje é o primeiro dia da propaganda eleitoral, o que é que o candidato precisa ter? Ele precisa ter a campanha pronta. Pronta, pronta, pronta. Emerson, pronta, pronta, pronta. Ele precisa chegar no primeiro dia da campanha com a condição de que, se ele não conseguir produzir um vídeo, uma foto, ele não conseguir fazer nada na campanha, se começar a campanha e disser assim, um fenômeno tipo a pandemia, vai ficar todo mundo em casa e você não vai ter condições de gravar vídeo, de fazer foto, o candidato tem que dizer, tá tranquilo, eu já fiz, o básico eu já fiz. E a analogia que eu uso, vamos imaginar que você me chama para vir comer uma feijoada aqui na sua mansão aqui em Recife, você diz, Emerson, sábado tem uma feijoada lá em casa. Você não vai deixar para fazer a feijoada quando eu chegar na sua casa. Ih, rapaz, o pessoal chegou, vamos botar o feijão de molho, vamos cortar a carne. Então, campanha também é assim. Quando chega a campanha, você serve a campanha, mas a campanha você já fez. E aí, a campanha está sendo feita já de agora. A gente tem pré-candidatos que a gente está trabalhando, que esses pré-candidatos já estão produzindo o último vídeo da campanha do ano que vem. O vídeo que vai rodar no sábado. Porque a gente pensou num roteiro, que esse roteiro faz muito sentido. Por exemplo, o candidato dizer assim, falta um ano para a eleição, hoje eu estou aqui, falta um ano e eu estou começando a gravar esse vídeo agora. E esse vídeo vai ser gravado ao longo de um ano, para quando chegar no dia 5 de outubro, os caras dizerem, rapaz, esse cara, de fato, esse cara já estava na frente, ele já estava pensando nisso. Então, essa antecipação é muito importante. Aí a gente tem, na convenção, eu entendo que a convenção é muito importante do ponto de vista estratégico. Então, o candidato ele precisa chegar na convenção com todo o desenho político da campanha na mão, ele precisa estar com a campanha do ponto de vista de quem são os atores políticos, quem vai se eleger, quem não vai se eleger, quem tem mais chance, quem tem menos chance, quais são, né? A gente usa muito a figura da pesquisa SWOT, as forças, fraquezas, oportunidades, ameaças de todo mundo, não só as suas,
de todo mundo e precisa também estar com a equipe na mão. Então, chegou na convenção, você tem que sair da convenção, vai todo mundo jantar, tomar um banho, trocar de roupa e vai para o QG da campanha para trabalhar, porque a campanha já começou. Então não tem que estar contratando ninguém, treinando ninguém para isso. Aí, abril, ali 6 de abril, faltando 6 meses, eu acredito que tem que estar resolvida as questões partidárias, as questões de equipe. Eu acredito que é o prazo, o deadline, o prazo final. Para você que vai ser candidato a prefeito, você chegar para mim e dizer, Emerson, minha equipe está toda montada, é 6 meses antes da eleição. Até lá, você já pode ir montando, já deve ir montando, mas tem umas peças que você pode ir mexendo, e tem peças que você diz, não, isso quando faltar 6 meses eu contrato, eu trago, né? E na virada do ano, eu entendo que dia 1º de janeiro, o político ele precisa estar pronto para fazer tem uma ferramenta que a gente usa que chama entrevista diamante, que é uma entrevista em profundidade, que a gente faz um monte de perguntas para o político, por que você quer ser candidato, quais são os seus principais projetos, o que é que lhe motiva a fazer campanha, né? E aí a gente faz umas brincadeiras com o político, né? Faça de conta que você está conversando com uma velhinha, o que é que você vai conversar com ela? Faça de conta agora que você está conversando com um jovem, o que é que você vai dizer para ele? Então, o político ele precisa chegar no dia 1º de janeiro com esse discurso pronto. Ele precisa entender claramente como ele vai se comunicar, com quem ele vai se comunicar. Então, a imagem tem que estar pronta, a narrativa, o conceito. Ele tem que saber o que é que ele vai comunicar. E aí, se ele chega 1º de janeiro, ele está pronto. 6 de abril, ele está com a equipe montada. Chegou na convenção, ele está com o desenho político na mão e a estrutura já está montada e funcionando. Começou a campanha, ele está com a campanha pronta. A campanha é muito tranquila, porque ele já vai ficar assim, ele vai ficar nesse sentimento que você falou, eu estou só esperando chegar, né? É só chegar o dia para o voto cair na urna e a gente comemorar. Muito bem. Mas outro ponto que eu queria que você comentasse é sobre o uso da inteligência artificial nas eleições de 2024. Então, nós tivemos recente um uso muito forte da desinformação, a famosa fake news. Isso. E aí nós tivemos a inauguração desse artifício em 2018. A justiça não tinha ainda aparato para entender o que é aquilo, para combater efetivamente. E aí nós tivemos uma eleição que foi vencida com o uso muito forte da desinformação. Isso. Em 2020, a justiça já tinha conhecimento do que era aquilo, já tinha um combate, um poder combativo maior e já foi mais inibido a questão das fake news. Em 2022, aí eu digo que a justiça já estava super treinada, que inclusive nós tivemos cassação de um deputado federal por desinformação contra as urnas eletrônicas, né? Então eu acho que essa questão da fake news, até pela preparação que a Justiça Eleitoral já teve, ela ainda vai existir, mas já existem meios eficazes de combate. Sim. Mas a inteligência artificial é uma coisa nova. Sim. Praticamente nós usávamos a inteligência artificial até pouco tempo em casa com a Alexa e a gente ainda não entendia o que era que viria depois. Exato. Então eu digo que a evolução da Alexa foi o ChatGPT, né? Sim. E aí a inteligência artificial hoje ela tem causado uma revolução muito grande nas relações sociais. Nós vimos aquele vídeo da Volkswagen com a Elis Regina e a filha, exato, né? E aí, esses métodos já começaram a ser utilizados campanhas afora. Nós tivemos um exemplo na Grécia, já o uso da inteligência artificial. E aí eu queria que você conversasse com a gente. O que é que você acha? Como é que vai ser o uso dessa inteligência artificial em 2024, né, nas eleições municipais aqui no Brasil? Isso. Esse é um assunto assim que inclusive eu estou evitando falar, por exemplo, em palestra, porque é uma coisa que dá para você falar 20 horas. E uma coisa que eu, inclusive, estou muito feliz de estar conversando com você sobre isso aqui, porque eu sei que é uma coisa que você está estudando, você está se preparando para isso. E é a área onde eu sou um defensor, sempre fui e sempre serei um grande defensor, de que o jurídico e o marketing numa campanha eles precisam trabalhar juntos. E para isso,
o advogado precisa estar interessado nas coisas da comunicação e do marketing, e o marqueteiro também precisa entender o básico, entender o fundamental da legislação, desse tipo de coisa. Então, assim, eu acredito que o ano que vem é onde vai se dar o ponto de maior colaboração entre o jurídico e a comunicação da campanha, vai ser nos aspectos da inteligência artificial. Primeiro, porque o avanço é muito rápido. A gente está gravando aqui esse podcast em novembro de 2023. Então, a primeira certeza que eu tenho, quando a campanha começar, ali em agosto, tem coisas que eu nem me atrevo a falar que vai acontecer, que não vai acontecer, ou que está acontecendo, porque a evolução é exponencial, a evolução da inteligência artificial. A gente tem aquela famosa lei de Moore, né, que dizia que a cada 18 meses a velocidade duplicava e a capacidade de armazenamento duplicava. Né? Então a gente tinha, quando você comprava um computador, 18 meses você ia comprar outro, ele era o dobro da memória, era o dobro do processamento. Agora, esse intervalo está diminuindo. Então você não tem mais 18 meses. Você tem, por exemplo, o ChatGPT, desde que foi lançado, ele já teve atualizações ele teve em meses atualizações que a gente achava que não ia ter em anos, se a gente pensasse com a cabeça antiga. Então, do ponto de vista da campanha, a gente vai ter a inteligência artificial evoluindo muito nesses próximos meses. Então, não adianta, de repente, por exemplo, eu tenho um curso que chama Formação Profissional Marqueteiro Eleitoral, que o pessoal estava perguntando assim, ei, vai ter aula sobre inteligência artificial? Eu digo, cara, a gente vai conversar sobre inteligência artificial, mas aula não tem como ter, porque na hora que terminar a aula, já venceu. Já, né, aquela história do rio, né? Você se banha no rio, nem você é a mesma pessoa, nem o rio é o mesmo rio. Então a inteligência artificial vai ser muito isso. Por isso que eu entendo que o diferencial das campanhas vai ser ter pessoas que entendam esse fundamento, mas a campanha ela vai precisar ter um alinhamento muito forte entre a comunicação e o jurídico, porque eu já digo, isso aqui é uma coisa que eu já digo, ainda bem que eu estou dizendo na sua frente, aqui eu não vou ter problema com isso. Mas o candidato que tiver um advogado, que tiver um jurídico na campanha, que não for um jurídico, que entenda minimamente de comunicação e marketing e que esteja antenado nessa questão das novas tecnologias, ele vai levar muita rasteira. Vai levar muita rasteira. Porque, Jason, o que a gente vê é que redes sociais, mídias digitais, produção de conteúdo digital, mobilização, WhatsApp, aí agora vem inteligência artificial, vem o tráfego pago, que vai ser um negócio que vai ser avassalador no ano que vem. Então, a gente tem muito no cenário aquela figura do advogado que ele acredita que ele, entendendo muito a lei, ele consegue dominar o cenário político. Não, eu já tenho experiência, eu já trabalhei em tantas campanhas, eu já sei disso, eu já sei daquilo, eu sou amigo do desembargador, eu conheço o juiz fulano de tal, e aí eu domino o cenário. E aí chega um moleque recém-formado, que acabou de sair da faculdade, e aí está entendendo em nível pessoal essas ferramentas, porque está colado no celular o tempo todo e tá usando, e já está usando o chat GPT para produzir petição, e já está, mesmo que não seja para pedir para o chat GPT fazer, mas chega lá e bater um papo, me diz aí o que é que eu faço, ó, dá uma olhada, onde é que está certo, onde é que está errado. E aí esse cara vai atropelar esse cara da velha guarda. E esse cara da velha guarda, do jurídico, também, ainda bem, eu estou tranquilo aqui porque não tem perigo de eu levar um murro aqui. Esse cara da velha guarda, normalmente ele é um cara que ele é muito refratário às questões de estratégia, quando você traz estratégias que são inovadoras. Né? Eu já tive muito problema, por exemplo, em campanha, de um advogado chegar para a gente vibrando
dizendo assim: olha, que maravilha, tivemos uma vitória aqui sobre o nosso adversário. O que foi que você fez? Ele estava fazendo isso e isso não pode fazer, e aí a gente entrou na justiça e a justiça proibiu. E eu olhar e dizer: pô, meu irmão, não faça isso não, porque a gente ia fazer também. Então, assim, deixa o cara fazer para a gente fazer também. Essa questão da inteligência artificial, a gente vai ter situações em que vai ser muito importante você deixar o cara fazer, deixar o cara se acabar lá por ele. Por quê? A inteligência artificial, qual é o grande paradoxo que a gente tem no uso da inteligência artificial no ano que vem? Ela vai ser boa para todo mundo e ruim para todo mundo. Onde é que está o gargalo? É o uso estratégico dela. Então, se você tem uma campanha que você tem um jurídico que entende disso, um marketing que entende disso, a campanha, o candidato acredita, investe, vê isso com bons olhos e se dispõe a utilizar isso. Esse é um cenário. Aí você tem um outro cenário, que você tem uma campanha com um advogado das antigas, não entende nem o que acontece ali. Você chega para o advogado, o cara não sabe o que é algoritmo, o cara não sabe o que é tráfego pago, o cara não sabe o que é aprendizado de máquina, o cara não sabe nada disso. Internet das coisas. Eu já fiz esse teste. Já me colocaram na frente de um medalhão e eu parecia que eu estava fazendo um teste da OAB com ele. E assim, o cara não entendia de nada. E aí eu cheguei para o candidato e disse: me coloca um moleque perto de mim. Procura aí, dentro do escritório desse cara, deve ter um estagiário. Bota esse cara para ficar cuidando da gente, porque com esse cara a gente não vai ter condição nem de conversar. Então, o candidato que tem um advogado desse, o candidato que não tem uma estrutura de comunicação e marketing que esteja antenada com essas coisas. Por exemplo, aqueles famosos gurus do marketing, o cara que acredita na campanha de 1980, que ainda está, eu digo que são as viúvas de Duda Mendonça, né? Então os caras que ainda estão assim, por que Duda, por que Nizam, por que não sei o quê? Os caras são foda, mas o mundo mudou muito. Você chegar agora e acreditar em comício. Isso. E acreditar em carro de som na rua. Comício, né? carreata, aquele candidato que diz: eu não preciso de pesquisa, ninguém conhece minha cidade mais do que eu conheço todo mundo me conhece. Então, assim, o cara que não tem entendimento, a gente está trabalhando no nível em que a gente está trabalhando com teorias como o espiral do silêncio, o shy voter, né? A gente acabou de ter eleição na Argentina e a gente teve um fenômeno gigantesco do eleitor envergonhado. O cara que não dizia em quem vai votar. Então, como é que você vai ter pesquisa? Como é que você vai confiar numa pesquisa desse jeito? Como é que o político vai achar que ele sabe o que está acontecendo na cidade dele? Se ele tem, por exemplo, isso é uma coisa muito comum aqui no Nordeste e no Brasil todo, de certa maneira, aquele político que governa, ele tem um poder tão grande que ninguém tem coragem de dizer a ele a verdade. Ele tá errado. E aí o que é que acontece? É o cara que ele chega e diz: não, mas ninguém chega para mim para dizer isso, mas ninguém vai chegar, porque os caras dependem de você, os caras sabem que você não aceita. Então, quando você junta esse advogado das antigas, uma estrutura de comunicação que não está antenada com isso, um político que é refratário para isso, isso é a tempestade perfeita no contexto de uma campanha eleitoral para o ano que vem. Por quê? Onde é que provavelmente vai estar o grande ponto de ruptura dessa campanha? É um curioso ou uma turma que vai chegar ali, aquela turma do lado B da campanha, aquela turma da mobilização, aquela turma, os queridos e famosos babões, que vão chegar e vão dizer: olha, eu baixei um aplicativo aqui e a gente vai pegar a imagem do nosso opositor e a gente vai colocar ele pedindo voto para você, e eu baixei um negócio aqui que a gente vai conseguir fazer um print que não existe e a gente vai simular uma pesquisa e a gente vai fazer isso. E aí o que é que acontece? O advogado que não entende disso vai chegar e vai dizer: pode fazer, isso não está na legislação. O candidato, como ele não tem estratégia nenhuma, ele vai dizer: não, está liberado, pode fazer. Eu não sei o que é isso, vocês façam aí, vocês que entendem. E aí, do outro lado, você vai ter um estrategista, e é aí que está meu ponto, deixando, e um advogado deixando. Por quê? Do ponto de vista do estrategista, deixa os caras errarem. Eles acham que eles estão arrasando, mas o povo sabe, porque
qual é o ponto da inteligência artificial? Ela está disponível para a gente e está disponível para seu José, para a Dona Maria, para a moleca de 16, 17 anos que está fazendo também as brincadeiras lá para postar no TikTok. Então as pessoas vão notar o que é fake, vão notar o que é fabricado, vão notar o que é bem feito e o que é mal feito. E aí o que é que vai acontecer? Muita gente vai se perder por isso. Então vai ter muito jogo que vai ser vencido sem jogar. Então eu estou numa campanha com você e aí o pessoal chega e diz, olha, o nosso adversário está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo isso. Eu disse, rapaz, eu estou tranquilo, porque eu entendo disso, eu tenho um advogado que entende disso, eu tenho um candidato que acredita nisso e nós simplesmente vamos deixar eles se queimarem lá pelo lado deles. Se não se queimar mercadologicamente, mas vai se queimar juridicamente, porque tudo deixa rastros e, por exemplo, você que é um cara que entende dessa área, vai dizer, não, deixa os caras fazer. Quando eu pegar eles, eu pego de uma vez. E aí corta o mal pela raiz. Emerson, eu queria que você trouxesse os principais insights. Hoje no Instagram eu fiz uma enquete e um Sim. político disse: eu queria um insight como me salvar nessa selva de pedra. Então, assim, que você trouxesse os insights. Eu vi que você já pontuou alguns, como por exemplo, você tem um planejamento, montar a equipe no Sim. início do ano, montar. Afinar essa equipe para você chegar numa convenção já com tudo organizado, o pessoal sair e ir para a campanha. Isso. E dia 15 de agosto, quando diz assim, tá liberada a propaganda, você já tá com a propaganda toda pronta. Isso. Mas do ponto de vista de estratégia, assim, de posicionamento de imagem, o que era que você poderia trazer de insights para esses candidatos que querem saírem vitoriosos nessa selva de pedra, como eles chamaram? Sim. O ano que vem, a campanha do ano que vem, ela vai ser uma campanha onde determinadas estratégias, determinadas ferramentas, determinadas técnicas vão ser mais importantes, por exemplo, do que a parte política ou mesmo do que aquela parte da propaganda mesmo, do jingle, desse tipo de coisa. Então, eu tenho dito que existem 3 pontos, é um tripé, que será capaz de eleger virtualmente, em tese, vai ser capaz de eleger qualquer pessoa. Se você for um candidato que você quer se eleger prefeito no ano que vem e você conseguir resolver essas 3 áreas da sua campanha, você vai estar muito bem. Conteúdo de qualidade, e aí quando eu falo conteúdo de qualidade, eu não estou falando de conteúdo cinematográfico, nem estou falando de conteúdo caro, nem estou falando de conteúdo sofisticado. Eu estou falando de conteúdo de qualidade do ponto de vista da eficiência dele. Às vezes um conteúdo de qualidade, o que faz o conteúdo ser de qualidade é ele ser tão simples que você não consegue entender que aquilo é um conteúdo profissional. Então, o candidato que tiver os conteúdos da campanha eficientes, os conteúdos que consigam chegar no eleitor e o eleitor entenda, cada eleitor entenda daquele jeito que ele precisa entender, ele já tem primeiro, ele sobe o primeiro degrau para a eleição. O segundo ponto que eu tenho falado é a mobilização. A campanha do ano que vem, do ponto de vista da comunicação, ela vai ser capitaneada nas redes sociais pelo Instagram, é a rede social hoje que mais funciona no Brasil. Depois vai vir o YouTube. O YouTube hoje, principalmente nas cidades menores, o YouTube é a emissora de TV da cidade. Então, o candidato que souber utilizar o YouTube para entrar na televisão da casa da pessoa, além de entrar na tela do celular, entrar na TV também da sala, ele vai ter uma vantagem. E o tráfego pago. Então, se você tem um candidato que ele tenha... Sim, e aí eu esqueci de falar, porque eu estava falando de redes sociais, falei de Instagram, falei de YouTube, o TikTok pode funcionar em alguns lugares, tem cidade que a gente sabe até que o Quai vai funcionar. Agora, a bala de prata vai ser quem souber, do ponto de vista de redes sociais, quem souber utilizar o WhatsApp. O WhatsApp ele deixa de figurar apenas como um aplicativo de mensagem e ele passa a ser visto como uma ferramenta muito importante de mobilização e, em certos aspectos, até como uma rede social. Né? A gente tem, por exemplo, o status do WhatsApp. Muita gente consome o status do WhatsApp do mesmo jeito que consome qualquer rede social. O histórico do Instagram. Exatamente, é a mesma pegada. Então, e o WhatsApp deve ampliar esses espaços até lá. Até porque o WhatsApp também já está vendendo anúncio. Sim. Então, daqui a pouco, se você tiver um tráfego pago eficiente no WhatsApp naquele município, provavelmente você vai sair da frente, principalmente se
como você falou, se o conteúdo for adequado para aquele Isso. público, for um conteúdo que consiga engajar. Exatamente. E aí a terceira perna é o tráfego pago. Então, se o cara tem bom conteúdo, se o cara tem boa mobilização nas redes e no WhatsApp, e o cara tem um bom tráfego pago, ele, ele tem uma vantagem. Eu arrisco dizer que se um candidato tem e o outro não tem, esse candidato ele vai ter uma vantagem competitiva que seria passível de análise jurídica, de você chegar em algum momento e dizer assim, essa campanha ela foi desigual, porque esse cara teve e esse cara não teve. Qual é o grande problema? É que não está proibido para ninguém, nem existe nenhuma vantagem, por exemplo, de abuso de poder econômico. Você não pode relacionar isso, porque é barato. Esse é o Isso. grande pulo do gato. É mais barato do que a campanha. Você vai ser possível, por exemplo, o ano que vem, a gente que conhece a realidade dos bastidores das campanhas do Nordeste, por exemplo, vai ser possível você fazer toda a estrutura de comunicação e marketing de uma campanha com tráfego pago, com inteligência artificial, com um bot de conversa no WhatsApp, com tudo isso, com a equipe, com tudo, pelo preço que você fazia uma carreata. E aí o grande problema é que vai ter gente que vai preferir fazer a carreata. Por quê? Porque não conhece isso e aí às vezes o cara fica com medo, né? É, na verdade, tudo que é novo, né? Geralmente Isso. você é reticente. Principalmente, o que é que a gente encontra no interior? Você chega e diz ao candidato, isso aqui, aí o cara diz, mas eu já ganhei 3 eleições, eu já ganhei 4 eleições e você tá com essa ferramenta nova. Isso. Então, vai muito para aquilo que você disse. O candidato tem que acreditar, né? Mas eu tenho um amigo político das antigas que ele passou muito tempo reticente ao WhatsApp. Sim. E aí chegou um tempo que ele não conseguiu mais. Aí ele disse: Hoje eu vejo o tempo que eu perdi de vida. Porque Isso. hoje pronto, ele é um dos que consome muito status do WhatsApp. Sim, Né? sim. Porque uma pessoa já mais de idade, talvez não tenha Instagram, Isso. mas aí essas pessoas consomem muito esse conteúdo do WhatsApp. Emerson, eu queria que você falasse também. Você trouxe aqui que hoje, se você chegar para fazer uma pesquisa, provavelmente, quando você faz a pergunta, se as eleições fossem hoje, então o eleitor está ali, ele não está pensando ainda de eleição e tal. Isso. Quando é que você acha que as pessoas começam a olhar mais atentamente sobre o viés eleitoral? Seria já ali próximo da convenção final de julho, ou já nas filiações as pessoas começam a a tentar mais, a procurar saber mais sobre o período eleitoral? Sim. Eu faço uma correlação, Jason, com venda. Eu entendo que você fazer um eleitor sair de casa no dia 6 de outubro do ano que vem para votar em você é a mesma coisa que você fazer um consumidor sair de casa para comprar um produto, ou para ir para um evento, ou para ir num restaurante. Então, assim, o processo é esse. Como é que a gente faz? O primeiro momento, a gente tem a história do funil, né? O Isso. famoso funil de vendas. O cara está passando ali e aí ele passa por uma série de etapas até que ele chega numa fase da conversão. Então, o que eu vejo é que, em relação à campanha do ano que vem, o que o candidato precisa construir é o que a gente chama de um aumento de consciência. Né? O funil de vendas nada mais é do que você aumentar a consciência da pessoa. Primeiro você faz a pessoa entender que você existe, depois você faz a pessoa entender que ela tem um problema, depois ela entende que você resolve aquele problema, depois ela entende que você resolve melhor, porque ela viu pessoas dizendo que você resolveu o dela, depois ela cria uma conexão, enfim, aí a gente tem essa fase. Então, o que é que os políticos precisam entender? É que nesse momento já é momento de fazer campanha, mas não é momento de pedir voto, não é momento de se movimentar de uma maneira que as pessoas entendam que Quem é você é candidato? candidato. Então, a campanha já está rolando. Só que mais uma analogia que eu faço. Vamos imaginar que o que a gente estivesse construindo aqui, você é candidato a prefeito, e aí vamos fazer uma analogia que no dia 6 de outubro do ano que vem você vai correr uma maratona. Você não vai chegar um ano antes de correr a maratona e você vai correr.
Você vai fazer exame médico, você vai no nutricionista, você vai para uma academia, você vai melhorar a sua dieta, você vai fazer um monte de procedimentos e você vai começar andando. Então você vai andar, depois você vai andar mais rápido, depois você vai andar mais, depois você vai correr uma parte andando, outra parte correndo. Depois você vai passar a correr até que você chegue no ponto que você diga assim: se hoje tiver a maratona, eu consigo correr 42 quilômetros. Então, o que o político precisa fazer é entender que o que ele precisa que aconteça no dia 6 de outubro é uma construção Do que vai ele vai fazer. fazendo ao longo desse tempo. Então, o que é que eu entendo? Que nesse momento, os políticos que estão se preocupando muito com essa questão eleitoral, de ir atrás do voto, de ir atrás dessas pessoas, eles estão fazendo besteira, e aí é o ponto que você falou. Por quê? Porque o eleitor comum, ele não está nem aí para isso. O eleitor está querendo saber qual é o time se o time dele vai vencer o jogo na próxima semana, ele vai querer saber o que é que está acontecendo na guerra de Israel, ele vai querer saber o final da novela, a série que ele está assistindo na Netflix. Então, o eleitor ele não tem consciência da eleição. Mas entenda, o eleitor tem consciência. Ele tem consciência, por exemplo, para que o político precisa usar a rede social nesse momento? Para apresentar propostas? Jamais. Para falar de política? De jeito nenhum. Ele tem que fazer o eleitor se conectar a ele no nível pessoal. Eu, inclusive, uso uma regrazinha que a gente usa, que eu chamo 40, 30, 20 e 10. De cada 10 conteúdos que um político posta, 4 conteúdos têm que ser pessoais. Tem que ser, se fosse o seu caso, Jason pai, Jason filho, Jason irmão, Jason frequentador de determinada igreja, torcedor de determinado time, que gosta de ler livros de tal estilo, que assiste determinada série na Netflix. 4 conteúdos. 3 conteúdos profissionais. 30% de conteúdos profissionais. Que aí o que são esses conteúdos? No seu caso, um advogado bem-sucedido, um advogado que estuda, que se prepara, um advogado que é respeitado. Então aí você vai criar autoridade e reputação. Autoridade, as pessoas entenderem que você entende muito de assunto, e reputação, as pessoas entenderem que você é reconhecido, você já tem clientes que gostam de você, você tem vitórias nos processos que você comanda ali. 20%, 2 postagens de cada 10, política. E aí essa política não é aquela política pequena. É porque você precisa fazer o eleitor entender que você é um cara que entende de política. Então você precisa produzir conteúdos, por exemplo, falando eventualmente, por exemplo, sobre a guerra que está acontecendo em Israel, qual é o seu posicionamento, o que é que você acha, questões de direito internacional, e no outro dia você pode falar, por exemplo, de uma questão do seu bairro, uma questão de saneamento, uma questão de meio ambiente, uma questão de segurança pública. Então as pessoas vão olhar para você e vão dizer: aqueles 40% vão mostrar quem é a pessoa. Aqueles 30% vão mostrar quem é o profissional. Aqueles 20% vão mostrar que você é um cara da política, que você entende de política, que você gosta de política, que você tem boas ideias. E os últimos 10% é o que a gente chama de fora da caixa, que é aquele conteúdo, é a trend da Barbie, é a brincadeira que todo mundo está fazendo, é a caixinha de pergunta, é a dancinha, que político tem que entrar nisso também. Ah, porque não é meu perfil. Não existe isso. É perfil de todo mundo. Então, se o político segue essa fórmula, por exemplo, na produção de conteúdos, ele vai fazer com que, no momento, à medida em que o eleitor vá acordando, o eleitor vá lembrando dele. Então, o que é o fundamento mais básico da política? Ninguém vota em quem não conhece. Por isso que tem aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, o que é que você precisa? Você precisa ser visto para ser lembrado. Só que se você agora fica falando de política, porque o buraco da minha cidade, porque o projeto, porque eu sou pré-candidato, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, o cara vai olhar e dizer: não está no tempo. É como eu chegar para você agora já está valendo que a gente está em novembro, mas é como eu chegar para você em março e dizer: olha, eu trouxe um panetone de presente para você. Aí você vai dizer: cara, não é agora. Né? Então, política, o eleitor ele está com esse sentimento. Os políticos estão muito afoitos. Porque eu quero dizer que eu sou pré-candidato. E daí? Não, mas porque eu quero apresentar minhas propostas. E daí? O que você precisa é se apresentar como pessoa, como profissional, como político e como uma pessoa que de repente faz uma brincadeira, faz uma coisa desse tipo, porque aí essa conexão é que vai fazer. Na hora em que o eleitor virar a chave e dizer: rapaz, eu preciso votar em alguém. Em quem eu vou votar? Já tá reconhecido. Lembrei, aquele cara.
né? Por isso, inclusive, que eu digo, político não é para dizer que é candidato. Eu sempre digo, você que vai se candidatar, chegar alguém para você dizer, você vai ser candidato, a resposta é assim, eu devo ser, você acha que eu devo ser? Porque a pessoa, a partir dali você vai entender como é que está a temperatura daquela pessoa. Se ela chegar para você, por exemplo, e disser, eu acho que você deve ser. Aí você responde com outra pergunta. E se eu for, você me ajuda? Eu lhe ajudo. Aí você já pega o telefone da pessoa, você já coloca ali aquela pessoa no seu banco de dados para você entrar em contato com ela. Né? Mas essa coisa do candidato chegar e dizer, eu vou ser pré-candidato. Primeiro que, no momento em que você diz, eu sou pré-candidato, já vira uma chave na cabeça do eleitor e ele já começa a lhe olhar de outra maneira. Tudo que você fizer, ele vai ver que existe um interesse por trás. Esse cara só está fazendo isso porque ele é candidato, ele só está fazendo isso porque ele quer meu voto, ele só está fazendo isso por interesse, sem falar naquele eleitor que está só de olho ali para dizer assim, ó, quem disser que é pré-candidato vai ter que morrer com uma conta de água, vai ter que morrer com um saquinho de cimento aqui, com um milheiro de tijolo. E não existe nenhuma segurança de que esse cara vai votar. A maior ilusão que eu vejo os políticos cometerem é dizer, Emerson, eu preciso dizer que eu sou pré-candidato agora, porque se eu não disser, o cara vai se comprometer com outro. Como? Aí eu digo, beleza, vai lá, diz. Aí o cara diz. Quando é uma semana depois, o cara vem reclamar. O cara diz, Emerson, sabe qual é o problema? Por quê? É porque eu disse que eu sou pré-candidato, aí os caras estão me procurando para me apoiar, né? Não é me apoiar, o cara apoiar, não. É o cara receber o apoio, né? Então os caras estão me procurando, só que o que é que acontece? Eu vou, e aí eu posto lá uma foto com o cara, olha, fulano tá comigo, fulano aderiu, ou os caras sabem que eu fui na casa dele, no outro dia, vai o meu opositor, vai lá e toma o cara. Eu disse, mas tu não disse que tu precisava dizer antes, porque o eleitor não muda de opinião e depois que ele se comprometer com você, ele não muda nunca mais. Olha aí, todo mundo mudando. Aí o cara entra nessa contradição. O eleitor é livre para escolher em quem ele vai votar. O cara que tenta encabrestar o eleitor hoje, ele está fora da realidade. Ele precisa fazer com que o eleitor chegue no dia 6 de outubro, acorde de manhã e pense assim, eu vou votar em Jason. Por quê? Porque ele é meu amigo, porque ele é um bom profissional, porque ele é respeitado, porque ele entende de política, porque ele tem boas ideias e porque ele é candidato. Então, o último aspecto é que você é candidato. É a última coisa que você diz. Inclusive, por isso que eu digo, às vezes os caras dizem, quando é que eu devo anunciar a minha candidatura? Eu digo, na convenção. Porque, pela lei, você só é candidato depois que você sair da convenção, que for homologado e que você tiver um número, uma candidatura, um CNPJ. Então não adianta você estar dizendo antes, porque você nem sabe se você vai ser, né? Ô Emerson, acho que já para finalizar... Não, pode ir, eu tô gostando aqui da brincadeira. É porque eu falo muito, viu, gente? Aí comigo se quiser demorar mais, pode demorar. Tranquilo. Às vezes, os pré-candidatos ligam para mim e dizem, Jesus, eu preciso que você me arrume uma pessoa para fazer uma arte. Ixi, Maria. Eu preciso de alguém que faça uma arte. Ou alguém que tome... Os que são muito tecnológicos, eu preciso de uma pessoa para tomar conta do meu Instagram. Isso. E o marketing político é muito mais do que isso. Isso. Ele passa... Eu sei que muitos políticos, eles traçam uma estratégia, às vezes sem colocar num papel, traçam a estratégia mental e vão seguir aquela estratégia. Mas, assim, qual o conselho que você dá para essas pessoas que, assim, ainda estão procurando uma arte, estão fazendo uma política ainda de modo amadora ou sem ver a coisa como um todo? Porque nós estamos nessa evolução que muita gente ainda está fazendo campanha daquele modo antigo. Sim. Eu vou arrumar dinheiro, eu vou conquistar apoiadores, Isso. eu vou fazer uma convenção, vou colocar muita gente, vou fazer comício, vou fazer carreata e vou para a eleição. Isso. E talvez essa estratégia para a eleição de 2024 ela já não funcione tão bem. Além disso, tem o custo, né? O custo que nós sabemos. E aí, assim, qual o conselho que você dá para essas pessoas, assim, porque diante desse cronograma, assim, de se planejarem, de procurar um profissional de marketing, uma agência de publicidade,
nesse tempo de preparação que você disse agora, que as pessoas os candidatos têm que montar suas equipes até dia Isso. 6 de abril. Qual conselho, assim, o que é que eles devem procurar nesse momento? Qual a necessidade? Né? Porque às vezes você tem a necessidade, mas você precisa que alguém lhe diga, sua necessidade é isso, você precisa agora ter um jurídico, você precisa Sim, ter um coordenador de mobilização, você precisa ter um coordenador de mídias sociais, você precisa ter um coordenador de estrutura. isso. E eu vejo muita gente que pretende ser candidato que não tem ainda esse organograma geral na cabeça. Sim, Então, talvez eles precisem até de uma pessoa para ajudar. Você precisa ter isso pronto em sua campanha, porque você não pode amanhã estar pedindo para um advogado levar o banner para tal lugar. isso. Mas você também não pode pedir ao cara que tem que levar o banner para resolver uma prestação de conta Isso, eleitoral, né? exatamente. Então isso às vezes, aí assim, qual seria agora o passo para esses candidatos do ponto de vista de planejamento? Já procurar uma agência de publicidade? Eu queria que você falasse sobre Isso. isso. Em relação a isso que você começou falando, né? Que aí você disse, eu quero alguém para fazer uma arte, eu Arte. quero alguém para. É muito engraçado, porque qual é o maior patrimônio de um político? É o nome dele, é a marca dele, é a imagem dele, né? A gente pode entender que, por exemplo, do ponto de vista humano, talvez o nosso maior patrimônio seja a nossa saúde, né? Então, quando a gente tem qualquer problema de saúde, a gente tem todo o cuidado para procurar o melhor médico, às vezes o médico mais caro, o médico que está em São Paulo, o médico que está no exterior, aquele médico que a gente procura por todos os meios entender se de fato ele vai conseguir cuidar da saúde da gente, né? E aí a gente entrega com segurança a ele. Só que a maior imagem, o maior patrimônio do político é o nome, e o político ainda tem essa visão de chegar e dizer: eu preciso de alguém para cuidar das redes sociais. É basicamente como ele dissesse assim: eu preciso de alguém para cuidar da minha saúde, pode ser qualquer pessoa. E o cara ia chegar e dizer: vá, toma aqui essa dosinha de veneno hoje de manhã, e não sei o que, toma aqui 8 Coca-Colas por dia, fuma aqui 4 carteiras de cigarro. E ele dizendo: não, esse menino não entende de nada, mas deixa, eu vou fazendo aqui o que ele quer. Então, os políticos têm essa visão, eles não conseguem entender ainda que sua imagem, seu nome, sua marca é seu maior patrimônio e entregam para qualquer pessoa. Uma coisa que o político tem que entender é que comunicação é atribuição agora. Então, não é mais uma coisa que ele terceiriza, não é uma coisa que ele deixa na mão de outras pessoas. Então, eu entendo que nesse momento, a primeira coisa que o político precisa é ele mesmo se qualificar, ele mesmo precisa estudar, ele precisa pesquisar, ele precisa ter acesso a conteúdos. A gente tem hoje, por exemplo, eu tenho, você tem, nas redes sociais a gente tem gratuitamente conteúdos que antes eram caríssimos para o cara ter acesso a esse conteúdo, e a gente tá lá dando dica, você dando dica lá de prestação de conta, você dando dica de registro de candidatura, de tudo isso, né? E com certeza vai se intensificar ainda mais até a campanha. Então, ele precisa primeiro, e é meio que o nosso processo de conquista do voto do cara, né? Ele precisa adquirir essa consciência, a consciência de que o nosso serviço é importante. O seu como advogado, inclusive, eu digo sempre, né, que o primeiro profissional que deve ser contratado por um político é o advogado. O segundo é o contador. O terceiro é que é o marqueteiro. Porque o advogado é o que vai fazer o contrato do contador. O contador é quem vai viabilizar para fazer o contrato e para fazer o pagamento da entrada do serviço do marqueteiro, para não ter problema de ser campanha antecipada, de caixa 2, de nada desse tipo. Então, só depois é que você entra nisso. Só que os políticos ainda estão muito nisso. Não, eu tenho um menino aqui que cuida disso, eu tenho uma menina que cuida daquilo, eu tenho uma pessoa que cuida disso. E as campanhas, é impressionante, porque campanha não é um negócio barato. Os caras colocam um orçamento gigantesco na mão de um monte de curioso. Eu recebo todo santo dia, eu recebo comentários, directs, o pessoal coloca na minha mensagem, aqui na minha rede social, aqui na minha cidade só se elege na base do dinheiro. Aqui tem que ter dinheiro. O cara com dinheiro aqui o cara se elege. E aí eu faço primeiro uma pergunta que até hoje, eu posso dizer que eu já fiz essa pergunta 500 vezes, ninguém nunca me deu a resposta que justificaria o que a pessoa está dizendo. Eu sempre pergunto, na sua cidade, alguém já fez uma campanha com marketing de verdade, profissional,
uma campanha com estratégia, uma campanha com inteligência, uma campanha com dados, com tráfego pago bem feito, com conteúdo bem feito, com uma mobilização bem feita, com uma diretoria, né, uma equipe de campanha bem formada. E normalmente o cara nem responde, porque eu já sei que a resposta é assim: não, ninguém nunca fez. Né? Então, o grande problema é que a gente está numa época em que eu me vejo meio que no papel do cara que inventou a pólvora, construiu uma carabina e tá chegando pros caras e tá dizendo assim: como é que vocês estão guerreando? E os caras: não, aqui a gente usa flecha, a gente usa lança, a gente usa pedra. E eu digo: ó, tem um negócio aqui, ó, pólvora, você bota aqui, aperta aqui, você a 100 metros do cara, você dá um tiro, o cara cai lá na frente. Não, eu gosto mais desse jeito. Aqui só funciona assim. Eu brinco muito que esse negócio assim, meu avô tem um Chevette 1979 que ele funciona. Funciona. Se ligar, ele liga, ele funciona. Mas não é porque funciona que ele é o melhor carro para eu vir de Campina Grande para Recife para participar do seu podcast. Eu prefiro vir na minha caminhoneta, com ar-condicionado, com tudo hidráulico, não sei o que e tal. Então, assim, os caras estão muito assim: não, mas isso funciona. E aí é onde está, talvez, o maior problema. Porque também não funciona. Né? Eu vou olhar para a câmera aqui, para você que está assistindo. Você, de repente, pode estar assistindo esse vídeo e pode estar dizendo assim: mas na minha cidade, todos os vereadores se elegeram comprando votos. Beleza, vamos imaginar que sua cidade é bem pequenininha, tem 9 vereadores. Eu garanto que para cada vereador que se elegeu comprando votos na sua cidade, você vai ter 3 que compraram e não se elegeram. Então, isso é uma prova de que a compra de voto é uma pirâmide que chegou na base. Quando chega na base, ela não sustenta mais. O que é a solução do marketing hoje? O que é a solução da estratégia, de uma campanha inteligente, de uma campanha onde o jurídico não é só para fazer o registro da candidatura e depois para fazer a prestação de conta e quando tiver um BO e resolver, não. O jurídico tem que entrar na estratégia da campanha. Eu não me sinto à vontade quando eu estou participando de uma campanha onde eu não tenho o advogado ali sempre com a gente, discutindo estratégia, o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer. Então, quando o candidato consegue desenvolver isso, óbvio, a campanha não vai ficar de graça. Mas é muito importante entender que o eleitor hoje, ele virou o jogo, ele entendeu qual é o jogo dos políticos. Há 20, 30 anos, 40 anos, sei lá, quando isso começou, o eleitor achava que era um favor o candidato chegar para ele e dar ali naquela época R$ 20, R$ 30. Eu sou do tempo da camiseta. O cara votava porque ganhou uma camiseta, ganhou um boné, ganhou um broche. Então, assim, isso foi proibido, mas aí os caras disseram: eu não posso dar a camiseta, eu vou dar o dinheiro. Né? Como tem aquela história do cara pega uma camiseta que não tem estampa, mas é da cor da campanha. Então o cara pega a camiseta, bota um dinheirinho dentro, joga no jardim do cara, o cara já sabe em quem vai votar. Então, assim, isso não funciona mais, porque no começo o eleitor dizia: olha, tem 50 candidatos na minha cidade, um fez isso comigo, então eu vou votar nele. Mas agora tem 50 candidatos, os 50 fazem. Então ele vai votar em quem? Ele vai votar no cara que ele gosta. Ele vai votar no cara que fez, mas fez com simpatia. Ele vai votar no cara que, de repente, o cara deu um não bem dado, em vez de dar um sim mal dado. Ah, doutor, eu estou precisando aqui de 1 milhão de tijolo. Vai, dá 1 milhão de tijolo aí para esse infeliz. Ele vai receber 1 milhão de tijolo, mas vai ficar magoado. Aí ele vai chegar pro outro cara e vai dizer: olha, o fulano me deu tijolo, agora eu estou precisando do cimento. Amiga, eu não posso lhe dar o cimento. Eu não vou lhe dar o cimento, não. Agora, quando eu me eleger, eu vou ter um programa social aqui de habitação na cidade que você vai ganhar a casa toda. E você não vai precisar dever favor a ninguém. Aí o cara olha e faz: esse cara me deu um não, mas só pela atenção que ele me deu, só pelo cuidado que ele me deu, eu vou votar nele. Então, hoje o que a gente tem é essa situação. O eleitor, o político, ainda está nessa visão de que funciona algo que não funciona mais, e funciona porque está todo mundo jogando aquele jogo. Então, quando está todo mundo jogando a guerra da lança, quem vai vencer é um cara que usa lança. Mas se nessa guerra entrar um cara com a arma laser, ninguém tem chance, ninguém da lança tem chance. Então, eu acredito que o principal que os políticos precisam destravar para o ano que vem é esse entendimento de dizer assim: minha marca é meu maior patrimônio, existe um novo jeito de fazer campanha
Eu preciso entender isso, e aí eu não estou dizendo que o cara deve fazer sem entender, não. Eu preciso entender isso, eu preciso saber o que é algoritmo, eu preciso saber o que é tráfego pago, eu preciso saber o que é mobilização digital, eu preciso saber o que é esse negócio de inteligência artificial generativa, o que é bot de conversa, o que é esse tipo. Eu preciso entender isso. E aí, depois que eu entender, eu vou julgar se isso funciona ou não funciona para a minha realidade. Uma coisa eu posso garantir. O Brasil tem 5.570 municípios. O que eu defendo, o que eu trabalho, o que eu entrego, o que a gente faz e o que você também faz, você como um advogado que já está trabalhando dentro dessa lógica, não funciona no ano que vem, não vai funcionar nos 5.570 municípios. Vai funcionar em 5.568. Porque Brasília e Fernando de Noronha não tem eleição. Então, no resto vai funcionar. Eu tenho dito sempre que eleição não é dinheiro, eleição é sentimento. Agora, eu nunca vi eleição sem dinheiro, mas eu já vi várias eleições com dinheiro e o cara perder, Exatamente. justamente por isso, né? Então, eu tenho dito muito aos candidatos que eu já tenho dado, já estou no acompanhamento, principalmente o que é que acontece? É bem natural você chegar no interior hoje e aí o cara é candidato da oposição e você diz... A primeira pergunta que o pessoal faz: e quantos vereadores tem com você? Sim. Né? E tem alguns que não tem ainda esse grupo tão forte de vereadores. Tudo. Eu digo, minha gente, eleição é sentimento. Isso. E num primeiro momento você tinha o chefe de família que ele dizia, eu vou votar em fulano, e todo mundo da casa votava. Isso. Depois passamos para o tempo que você chegava lá e o chefe da família dizia, meu compromisso é com você, mas minha esposa, minha filha, você tem que conquistar. Isso. E agora nós estamos num tempo que os filhos estão chegando, ó vovó, ó papai, fulano de tal na internet, ó posicionamento tal. Então essas pessoas estão fazendo esse convencimento e essas pessoas estão conectadas. Exato. Então eu tenho dito muito isso aos políticos. Essa eleição é uma eleição que a mídia digital vai fazer uma diferença como nunca fez. Sem nenhuma dúvida. E eu tenho dito, minha gente, vamos ter paciência. Todos os grupos, a prefeitura quando perde, ou a sucessão, todos eles, os candidatos a vereadores, têm mais votos do que o candidato, o grupo do candidato que se elegeu pela oposição. Sim. Porque naturalmente o poder tem aquela, né? Você tem a questão, toda uma infraestrutura que o candidato de oposição não tem. Sim. Até para a formação de grupo. E por vezes esses candidatos se sentem meio que retraídos por isso. E eu tenho dito, minha gente, vamos procurar profissionalizar a campanha, a comunicação da campanha, que é o ponto central da história. E com isso, eu acredito que os problemas da campanha, assim, não é nem os problemas, mas com isso você dá outro norte à sua campanha e daqui a pouco esse grupo vem por gravidade. Sim. Porque o grupo é o primeiro. O candidato a vereador, quando chega na casa do eleitor, que o eleitor diz, ó, meu prefeito é fulano. Aí, se o prefeito dele for o contrário, ele diz, ó, então eu não vou mexer nesse voto. Exatamente. Voto em mim, tá tudo resolvido. Exatamente. É um meio de defesa já. Isso. Né? E às vezes os candidatos ficam retraídos atrás de investir em grupo, em estrutura para trazer essas pessoas, onde revertendo essa estrutura para os pontos que de fato vão fazer a diferença na campanha de 24, é como você disse, só não vai dar certo em Fernando de Noronha e Brasília, porque não vai ter eleição municipal. Bem, Emerson, então eu queria aqui agradecer a conversa, foi muito boa, muito produtiva. É uma satisfação estar com você. Muito obrigado por ter destinado seu tempo a gente fazer esse bate-papo. E eu tenho certeza que depois disso, muita gente que nos acompanhou sai daqui, sai com um pensamento mais apurado sobre o impacto que o marketing e a comunicação vai fazer, a maneira que o marketing vai impactar as eleições de 2024. Eu que agradeço demais, Jason. Fiquei muito feliz de ser convidado. Estou sempre à disposição, só não foi melhor porque foi rápido. E fico muito feliz de ver que, por exemplo, um cara como você, que é um cara que, assim, eu já conheço o trabalho, já sei que é um cara que é extremamente competente,
está entrando nesse sentimento que eu já venho fazendo há algum tempo, que eu digo que às vezes a gente precisa evangelizar o mercado. A gente precisa mostrar para as pessoas que existe um novo jeito, que existe um jeito mais moderno, mais inteligente, mais barato, menos arriscado de fazer campanha, né? Então tem uma música de Jorge Ben, que na música ele canta que se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Então, uma coisa que eu tenho dito para os políticos, o que a gente está mostrando para vocês é um novo jeito de fazer algo de uma maneira muito melhor, muito mais inteligente, muito mais prática, muito mais eficiente, muito mais barata, muito menos arriscada. Então, a partir do momento em que você souber que é possível fazer assim e você continuar fazendo do jeito antigo, ou você, enfim, é preguiçoso, ou você é desonesto, mas na prática o que você está dizendo é assim: eu não me encaixo nesse novo mundo. E ok, ninguém é obrigado a se encaixar. Então, o que eu entendo é que assim, aos políticos está sendo dado, por pessoas como eu, como você, está sendo dado o que é mais valioso no mundo. Isso aqui, essa gravação, esse podcast, o que a gente está gerando aqui é algo que é muito valioso, que é informação, que é conhecimento. Né? A gente está transferindo, inclusive, sabedoria para as pessoas. Então, a partir do momento que o cara assiste isso aqui e ele diz, não, deixa eu fazer do meu jeito, ele vai saber, ele vai lembrar da gente no dia 7 de outubro e vai dizer, rapaz, eu vi aquele gordinho ali no podcast de Jason e pois não é que é verdade? Isso que você estava falando, por exemplo, dos grupos, a gente teve agora uma eleição na Argentina, porque tem cara que diz, ó, contra a caneta, contra o cofre, contra a família, contra o grupo, contra o dinheiro, ninguém vence. A gente teve um cara lá na Argentina que venceu tudo junto. A gente já teve aqui no Brasil vários exemplos disso. Eu não vou só citar Bolsonaro não, porque hoje no Brasil a gente tem dezenas. Todo evento que eu vou, que eu pergunto, olha, tem alguém aqui que se elegeu sem dinheiro, usando mídias digitais e tal? Eu, vereador, prefeito. Então tem demais. Eu recebo depoimento o tempo todo de gente, Emerson, eu me elegi só utilizando os conhecimentos que você divulga no Instagram. Então o conhecimento está aí, é de graça, a gente disponibiliza para todo mundo, mas quando o político chegar na campanha, ele tem que entender que isso que a gente está passando precisa ser colocado de uma maneira oficial, precisa ser colocado de uma maneira sistemática. O cara precisa usar as ferramentas corretas, ele precisa usar a lógica correta. Não é só ficar naquela de assim, eu vi uma dica, eu vi um insight, eu vi uma coisa desse tipo. O ano que vem a gente tem um problema sério no mercado, eu acho que no direito também acontece, mas no marketing especificamente a gente vai ter 300 mil candidatos, no mínimo, no Brasil. Desses 300 mil, aproximadamente 110, 115 mil com possibilidade de vitória, considerando aí 2 brigando por cada vaga, de prefeito e de vereador, e a gente não tem profissional no mercado para isso. Então, por isso que eu reforço, o político ele precisa entender de comunicação, ele precisa se qualificar e ele precisa colocar isso como uma prioridade agora. Porque se ele deixar para resolver isso lá na frente, nem ele vai ter mais tempo de se qualificar, nem ele vai ter mais tempo de contratar, de montar a equipe, de fazer nada. Então, eu fico muito feliz de ter participado aqui com você, porque dá oportunidade para a gente dar a oportunidade para essas pessoas aproveitarem uma oportunidade que tem. Tanto o político de entender que existe um novo jogo que é muito melhor para ele jogar, quanto, por exemplo, aqui a gente deve ter pessoas que de repente são assessores, são consultores, estão ali nos bastidores e estão dizendo assim, mas e aí, o que é que eu faço? Eu também acredito nisso, mas o meu político não acredita. Então você tem que fazer esse papel da gente também, de evangelizar o cara e dizer, cara, tem outro jeito, dá pra gente fazer a campanha de uma maneira muito mais interessante, sem ficar dependendo de, por exemplo, ter a maior base de vereadores, ou ter o melhor partido, ou ter o maior cofre, ou ter mais. A gente precisa fazer um trabalho simples, que é se conectar com o eleitor. Depois que o eleitor está conectado a você, o resto vem tudo por gravidade. E pelo contrário, esse processo tem democratizado o acesso desses políticos com pouco recurso Sim. ao povo, porque eu dizia sempre o pessoal, não, gente, você tem um jeito, você pode ser candidato, não sei o quê. Eu digo, eu só posso ser candidato no dia que o político sair de casa, pedir o voto e ganhar a eleição.
Porque esse método tradicional que a gente tem no Brasil, você gastar rios de dinheiro para se eleger, não é compatível com meus preceitos, com Isso, meus exatamente. princípios. Não é por aí. Mas eu acredito que com essa democratização da tecnologia, nós estamos chegando nesse ponto. Sim, Porque nós sabemos o custo de fazer uma carreata, isso. e o custo de você usar um smartphone e montar uma equipe de mídia é um custo lógico para se investir, um investimento lógico dentro de uma campanha, né? Isso, exatamente. E uma coisa que eu sempre digo, às vezes você tem candidatos que o cara diz, ah, porque o outro grupo é maior, ah, porque eu estou lutando contra o grupo dos poderosos, contra a família dos poderosos, contra o cara que tem dinheiro, contra o cara que tem isso, contra o cara que tem aquilo. Eu digo, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Só tem um lugar, no contexto de uma campanha eleitoral, só tem um lugar onde ele não tem condições de ser maior do que você de maneira artificial, que são as redes sociais. Ele pode ser o dono da rádio, ou ele pode conhecer o dono da rádio, mas ele não conhece o dono do Facebook, ele não tem como chegar para o cara do Instagram e dizer, olha, tira a postagem dele, coloca a minha, ele não tem como. Uma coisa que é impressionante, essa questão do tráfego pago. Ah, mas ele tem mais dinheiro para fazer tráfego pago. Tráfego pago, quando você bota muito dinheiro, ele funciona ao Ele contrário. cai. Ele começa a funcionar ao contrário. Então, assim, a situação que a gente tem é uma situação muito boa para quem quer trabalhar dessa maneira. Não tem desculpa para o cara dizer, ah, mas não tenho dinheiro. O mais interessante é que, assim, quando você trabalha bem agora e você usa a moeda mais importante que tem agora, que é o tempo, até o dinheiro vem. Porque vai chegar uma hora em E o que. pessoal vão chegar, Tem né? um ditado lá na Paraíba, eu não sei se vocês conhecem aqui em Pernambuco, que a gente diz que um jumento carregado de açúcar, até o rabo é doce. É Então, quando verdade. o cara constrói uma marca forte, quando o cara tá na crista da onda e tá todo mundo entendendo que aquele cara é o cara que vai se eleger, é o cara que tem o melhor nome, é o cara que tem o melhor trabalho, e as redes sociais proporciona isso, até o apoio financeiro de um partido, de um fundo eleitoral, que o ano que vem vai ser muito bom, ele chega. O problema é o cara ficar esperando essas condições chegarem para ele fazer coisas que ele pode fazer e ele não depende de ninguém agora. Então, os políticos não dependem de partido, de grupo, de dinheiro, de cargo, de nada. Ele tem uma rede social, ele tem um celular na mão, ele tem uma conexão à internet, ele tem conhecimento, o que ele não tem, ele vai buscar, ele começa o trabalho, ele começa a ver o resultado em 24 horas. E aí, se o cara não quiser, aí é preguiçoso, ou é desonesto, e aí o meu entendimento é que assim, não merece estar na política. O cara que no dia 7 de outubro do ano que vem, diz assim, eu perdi a eleição porque eu não escutei, ou eu perdi a eleição porque eu achava que ia ser do outro jeito. Cara, desculpe, mas você não merece estar na política porque o jogo mudou e você não mudou junto com esse jogo. Então é isso. Muito obrigado a Valeu, todos. obrigado.